Zack Snyder, que nem você disse, ele não era polêmico ainda nessa época, né? Não, ele era adorado, inclusive, assim. Ele só tinha acertos. É. E eu acho que, revendo aqui, é a melhor direção dele. Eu entendo que, do ponto de vista técnico, supera tudo que ele já fez. É melhor do que Liga da Justiça, é melhor do que 300, é melhor do que Madrugada das Mortes, é melhor que o Watch, é melhor do que tudo. Eu acho que no 300 ele cria um padrão que depois ele segue o tempo todo nos filmes dele, ele cria uma estética. Essa estética câmera lenta não tem no Homem de Aço, ele né? Ele é um... Obviamente, ele é um diretor estilizado. Muito estilizado. Muito estilizado, você não vai tirar isso dele. Ele é muito preocupado com a estética, com o visual do Você filme, não vai assim. tirar isso, então... Aí você entra numa de ame ou deixo, beleza. Mas eu acho que aqui ele tem tantos acertos. É um filme grandioso pra caralho. Ele trabalha com aqueles dopes, ele trabalha com a câmera no tripé, evidentemente, ele trabalha com os travelings, toda hora, mas ele também tem todo um momento intimista que ele trabalha com câmera na mão, que ele te coloca o tempo todo ao lado do Henry Cavill, ao lado dos personagens. Ele cria a maneira como ele enquadra o Superman, com a ideia também, e aí tem a ver com a proposta que ele quer passar daquele Homem de Aço mítico, quase divino e tal. Então ele foge, dá pra ver que ele é um cineasta muito mais habilidoso nesse filme do que ele demonstra nos outros. E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, cara, mas esse não é o Zack Snyder aí? Do Watchmen, do 300, eu acho que a presença do Christopher Nolan fez bem nesse sentido. Fez muito bem. Fez muito bem mesmo. A presença dele, uma coisa mais sóbria, como produtor também, vem uma coisa mais sóbria, e por ser uma estética realista, ou o mais realista possível. Claro que o Superman não existe. Não, claro. Né? Mas eles tentam imaginar isso no nosso mundo real. Assim como o Batman não existe nos filmes do Nolan, tenta ser o mais verossimilhante possível. Isso. Né? Até por conta disso que acontece aquele final lá estrondoso que destrói tudo, né? Se dois super seres fossem de fato batalhar, ia arrasar tudo. Saca? Então, eles partem desse princípio. Uma coisa que você não vê, por exemplo, no próprio filme do Richard Donner. Isso, A batalha ela é muito mais autocontida lá. Outra época e tal, não estou entrando em termos de comparação. Eu até acho que ele quis fazer uma batalha desse jeito para não ter o tipo de reação que o Superman Retorno causou. Que o Superman não tem um inimigo à altura para brigar, não tem cena de porrada. Todas as cenas dele exercendo seus poderes é para carregar um avião, segurar um negócio muito pesado, levantar uma ilha. E aí entra no segundo aspecto, foi bom você trazer esse filme, de porque eu gostei tanto desse daqui, pela visão que eles trouxeram do Homem de Aço. Porque eles tinham um pepino na mão. Um pepino violentíssimo. O Richard Donner e o Christopher Reeve, eles criaram o Superman definitivo lá dos anos 70. E aquele Superman, ele tá vindo de outra época. O mundo era diferente. O mundo aceitava o Clark Kent que o Christopher Reeve faz. Um cara vindo do interior do Kansas, falando acaipirado e tal. O mundo aceitava também... O bom moço escoteiro, né? E o mundo também aceitava o escoteiro americano, norte-americano. E não um cara que simbolizasse uma globalização, porque não existia isso ainda na época. É verdade. Quando veio o Superman ao Retorno, o Bryan Singer tentou falar assim, eu vou trazer aquele personagem de volta. E ele fez um bom filme seguindo tudo que foi feito lá e fracassou retumbantemente. Ele queria fazer uma homenagem mesmo ao Donner e ao Christopher Reeve. Recuperou cenas do Marlon Brando perdidas, pegou um cara idêntico entre aspas, né? Que é o Brando Ruff com o Christopher Reeve. Continuou de onde o segundo filme tinha parado, ignorando o 3 e o 4, que foram bem ruins, né? Então teoricamente era uma continuação do Superman 2, né? Isso. E aí o público não respondeu, ou seja... Não é isso que a gente quer ver. E eu acho que naquele momento, com o Superman ao Retorno, afundou de novo a franquia Superman. Afundou, de fato afundou. E os próprios quadrinhos da DC nesse período estavam muito confusos, né? Começaram a fazer o Superman mais bad boy, sabe? Extremamente confusos. Aí chegou a época do reboot em 2011, que foi o Novo 52, né? Aí não tem mais a cueca por cima da calça... Sabe, eles foram mudando bastante o Superman, tanto que aqui ele também não tem a cueca por cima da calça, né? Uma coisa que a DC começou a encarar como uma parte ridícula do uniforme. E aí, hoje de volta e mais aceito, né? Onde eu acho a dificuldade que eles tinham? O mundo mudou, você tinha que apresentar um Superman que ia ser globalizado, que tem que representar o mundo, mas ao mesmo tempo ele representa os Estados Unidos. Ele foi criado no Kansas, ele é um caipira, mas ele não pode ser aquele caipira tipificado que o Christopher Reeve fazia. Ele vai ter que ser criado com valores...
valores, o típico valor daquele valor norte-americano, sabe? Da mãe que coloca a torta de maçã na janela. Sim, sim. Ele vai ter que Os ser valores conservadores. com esses valores conservadores, porque é isso que torna ele Superman, mas parte desses valores não são mais aceitos pelo mundo. Então, como que os pais deles vão criar ele a ponto de levar ele a se tornar o salvador da humanidade, porque isso fica muito mais explícito, sem que você seja identificado como uma tipificação do norte-americano padronizado e tal. Eu era um pepino muito grande. Muito grande. E eu achei que no final das contas eles resolveram maravilhosamente bem, cara. Isso eles resolveram mesmo. Tanto que o Henry Cavill foi super aceito no papel, a ponto de ser comemorado pela internet inteira o retorno dele agora. Isso também é mérito do roteiro. Quase 10 anos depois, hein? 9 anos depois do lançamento do filme que tá saindo essa notícia. Pois né? Isso também é mérito do roteiro, da história do Christopher Nolan e do roteiro do David Goyer. Eles combinaram isso junto. E acho que a influência, que nem você disse, acho que a influência desses dois teve um impacto muito positivo no Zack Snyder, de fazer o Zack Snyder fora da curva. Pois é, e esse negócio de criar o Superman, né? É quase o pepino do Capitão América também, né? O mesmo. Exatamente. O mesmo pepino. A diferença é que ele não é do Kansas, ele é do Brooklyn, é de algum bairro de Nova York lá. Mas vem aí também as cores da bandeira, vem tudo isso, né? O cara representando os Estados Unidos e tal. Pois é, exatamente. O Capitão América é da periferia e o outro é do interior e tal. Mas é o mesmo pepino.